Caros irmãos, queridas irmãs, com grande alegria celebramos hoje a solenidade de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil. Nossa Senhora é o grande sinal de Deus para nós. Em Caná da Galileia, Jesus realizou o seu primeiro sinal por intercessão de sua Mãe Santíssima, e o mesmo São João, que no Evangelho de hoje nos relata esse fato, na segunda leitura, no livro do Apocalipse, diz que viu no céu um grande sinal. Maria é o grande sinal de Deus para nós, que nos aponta a Cristo, porque, como disse o Papa São Paulo VI, na Virgem Maria tudo se refere a Cristo e dele depende. Tudo na Virgem Maria aponta para Cristo, aponta para Deus, porque ela é toda de Deus, é toda santa, ela é o grande sinal de Deus para nós, sinal do seu amor, sinal da sua misericórdia, sinal do seu carinho, do seu cuidado para conosco. Nossa Senhora Aparecida é um sinal de Deus para o povo brasileiro, um sinal da predileção de Deus por nós, da nossa eleição, que a nossa vocação é ser povo santo, uma nação santa, um povo eleito para proclamar as maravilhas de Deus. Nossa Senhora Aparecida é para o Brasil, para nós, povo brasileiro, esse sinal de Deus, de que Ele olha por nós. Na primeira leitura desta missa, nós ouvimos a Rainha Esther intercedendo pelo povo, clamando, pedindo, advogando, intercedendo, sendo a defensora do povo junto do rei. O rei Assuero era um rei cruel, um rei perverso, um rei que queria eliminar o povo eleito, os escolhidos de Deus, o povo da antiga aliança. E a Virgem Esther e a Rainha Esther, então, usando da prerrogativa que lhe foi dada, Deus permitiu que ela se tornasse rainha, justamente para que naquele momento ela pudesse interceder pelo povo, livrar o povo do castigo, livrar o povo do mal. Ela entra na sala do trono e pede pela vida do seu povo. Embora a rainha Esther seja uma prefiguração de Maria, uma imagem de Maria, claro que o rei Assuero não é uma imagem de Deus, porque Deus não é cruel, nem quer a nossa morte, mas Maria é nossa advogada, Maria é nossa intercessora, ela apresenta as nossas causas, as nossas necessidades a Deus, assim como lá nas bodas de Caná. Com a sua sensibilidade, Maria percebeu a falta do vinho, que talvez nem os noivos tenham percebido. Os participantes da festa não tenham percebido que o vinho tinha acabado. Maria percebeu e foi a Jesus. Maria foi a primeira a ter fé, a primeira a acreditar. E ela vai a Jesus, apresenta aquela necessidade e do mesmo modo ela cuida dos nossos interesses junto de Deus. Agora,
Quando você leva uma criança ao mercado, os pais, quando vão ao mercado e levam as crianças pequenas, se você enchesse o carrinho só com o que eles pedem, só com o que eles querem, você voltaria para casa com um monte de bugiganga, com um monte de coisa inútil, né? Porque as crianças querem biscoito, bolacha, bala, chocolate, brinquedo. Você voltaria para casa sem nada daquilo que é essencial, sem nada daquilo que é realmente necessário. Porque a criança vai pelo gosto, ela não se preocupa se aquele alimento é nutritivo ou não, se faz bem ou não para a saúde. Você é que vai colocando no carrinho o que é necessário, eventualmente fazendo um agrado aqui, outro ali, mas não dá para encher o carrinho com tudo e só com aquilo que as crianças querem. São Paulo, na carta aos Romanos, diz que nós não sabemos o que pedir, nem como pedir. Na verdade, Nossa Senhora apresenta as nossas necessidades a Deus, mas ela sabe melhor do que nós precisamos. Graças a Deus, nem tudo aquilo que nós pedimos a Ele, Ele nos dá. Nossa Senhora sabe do que nós precisamos, ela conhece as nossas necessidades. Do mesmo modo, como quando a criança está doente, dá um trabalho danado para fazer a criança tomar o remédio, porque o remédio é amargo. A criança não quer o remédio. Mas a mãe, com paciência, com jeito, tem que fazer a criança tomar o remédio. Nós vamos por aquilo que é mais gostoso, nós vamos por aquilo que nos dá mais prazer, nós vamos por aquilo que nós pensamos ser o melhor para nós, mas nós não sabemos o que é o melhor para nós. Nós não sabemos o que pedir nem como pedir, mas a Virgem Maria sabe tanto o que ela deve pedir a Deus para nós, quanto como ela deve pedir. Então, ela que é puríssima, nós somos pecadores, ela puríssima se apresenta diante de Deus como nossa advogada, como nossa medianeira. Maria é a medianeira de todas as graças, advogada, defensora, intercessora. Ora, mas como é que Maria pode ser medianeira se Jesus, a palavra de Deus diz que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens? Sim, Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, porque só Ele é Deus feito homem. Ele mesmo é a ponte entre o céu e a terra, entre Deus e a humanidade. Só Ele é o nosso Salvador. Porém, Maria é membro eminente do corpo de Cristo, como nós também somos. E mais do que isso, Cristo veio a nós por meio de Maria. Deus nos deu Jesus por meio de Maria. Jesus é a graça das graças, é a graça incriada. E Ele nos veio por meio de Maria. Agora, se a graça das graças nos veio por ela, as outras graças também vêm por meio dela. Se Cristo veio ao mundo por ela, Ele deve reinar no mundo, deve reinar nas nossas almas, por meio dela. É por meio dela que nós vamos até Jesus, que nós nos apresentamos a Ele. O mistério da encarnação aconteceu por meio de Maria. O primeiro milagre, o primeiro sinal de Jesus, pelas mãos de Maria. O sacrifício redentor de Cristo na cruz foi oferecido ao Pai pelas mãos de Maria. Ela estava lá de pé aos pés da cruz, se oferecendo junto com o seu filho, entregando ao Pai o seu filho, cumprindo a profecia de Simeão: uma espada de dor vai transpassar a tua alma. Em Pentecostes,
Quando o Espírito Santo vem sobre a igreja, ela está lá também, em oração, junto com os discípulos. Então, por isso Maria é medianeira de todas as graças. Todas as graças que nós recebemos de Deus passam pelas mãos dela, embora ela não substitua a mediação de Jesus, mas ela está incorporada a Cristo, ela é membro do corpo de Cristo, como nós também somos. Ela foi a primeira a ter fé, a primeira a acreditar. Maria é um carinho de Deus para conosco. Sobretudo para nós aqui no Brasil, nós temos Nossa Senhora Aparecida. Então, como nós sabemos, lá em 1717, o conde de Assumar, que era o governador das províncias de Minas Gerais e São Paulo, passou por Guaratinguetá. E o conde de Assumar, que às vezes se faz parecer que ele era um monstro, né? Porque o conde mandou que pescassem. Não tem nada disso. O conde de Assumar era um homem muito católico, muito devoto, muito piedoso, que inclusive na sua comitiva sempre levava consigo um padre para celebrar a missa diariamente. E ele passaria por Guaratinguetá numa sexta-feira. E às sextas-feiras não se come carne. Então, embora, como representante do rei, ele tivesse um induto papal que lhe permitisse comer carne às sextas-feiras. Mas ele não fazia uso desse induto. Porque geralmente quando o governador era recebido numa província, num lugar, se fazia um grande banquete. Se comia carne de porco, se comia carneiro, se comiam carnes mais finas. E o conde então mandou avisar que ele não comia carne vermelha na sexta-feira. Então por isso foram buscar os peixes. E aqueles 3 pescadores então lançam as suas redes, como acontece no Evangelho de São Lucas, como acontece no Evangelho de São João, que os discípulos estavam lá a noite inteira e não conseguiam pescar nada. Eles vão descendo o rio Paraíba e não pescam nada, até que ali no porto de Itaguaçu vem o corpo. A imagem de Nossa Senhora Aparecida hoje, ela foi preenchida com barro. Mas, quando ela foi encontrada, ela era oca por dentro. Porque a imagem de Nossa Senhora Aparecida é uma imagem pequena, como nós sabemos, tem 36 centímetros. Ela foi feita de barro cozido, terracota. E, então, ela era moldada no barro, cozida no forno, depois pintada. Acredita-se que originalmente ela era pintada. E era costume na época que, quando se quebrava uma imagem, como era um objeto abençoado, não se jogava fora, então as pessoas jogavam no rio ou enterravam, que é o que inclusive a gente deve fazer mesmo. Rio a gente não tem para jogar, mas a gente pode enterrar. Então, quando os pescadores jogaram a rede, depois de várias tentativas, ali no porto de Itaguaçu, descendo o rio, e eles encontraram aquele corpo, bom, isso era uma coisa comum. Só que a imagem, como eu disse, era oca. Então a chance de uma imagem que estava ali há muitos anos debaixo do rio, tanto que ela perdeu a cor. Hoje, com estudos, se vê que havia uma pigmentação original, mas ela tinha perdido a cor. Ela tinha escurecido com o lodo do rio. Se ela era oca, ela devia estar cheia de terra e afundada no fundo, e ela é uma imagem pesada. Mas a rede
traz o corpo da imagem sem a cabeça. Eles podiam ter jogado, uma imagem quebrada, joga fora. Mas eles perceberam que havia alguma coisa sobrenatural ali. Descendo o rio, não naquele mesmo lugar, descendo o rio alguns metros para baixo, jogaram de novo a rede e veio a cabeça, que é pequena, que devia ter passado por entre as tramas da rede. Mas a rede trouxe a cabeça da imagem. Eles ficaram impressionados. Era a cabeça da mesma imagem. Jogam de novo a rede e daí vem uma pesca abundante. Então aquilo impressiona os 3 pescadores, que levam os peixes e também a imagem. E ali eles começam em casa a reunir as pessoas que viviam ali no povoado, aos sábados à noite, para rezar o rosário e o ofício da Imaculada. E ali começam a acontecer milagres. Deus começa a realizar prodígios por intercessão de Nossa Senhora, por meio daquele sinal, aquela pequena imagem de barro. E aquele era um lugar onde passavam muitas pessoas que iam para Minas, na época em que as pessoas garimpavam, né? Em que se encontrou ouro em Minas, muita gente passava por ali, e assim a devoção. Depois foi construída uma capela à margem da estrada, e muita gente passava por ali, e assim a devoção foi se espalhando pelo Brasil. Até que depois também, lá no século XIX, a princesa Isabel coroou Nossa Senhora Aparecida rainha do Brasil. Deu a sua coroa a Nossa Senhora Aparecida e depois, por ordem do Papa São Pio X, ela foi coroada rainha do Brasil. Então, é um sinal de Deus. É um sinal de Deus para nós, da nossa vocação, de que Ele cuida de nós, de que Maria intercede por nós. A imagem de Nossa Senhora Aparecida é feita de barro, assim como o livro do Gênesis diz que o homem foi feito do barro. Nós somos frágeis, nós somos pequenos, nós somos pecadores. Inclusive a imagem de Nossa Senhora Aparecida, em 1978, sofreu um atentado. Alguém que roubou a imagem na Basílica Antiga e derrubou a imagem, ela se quebrou em 163 fragmentos. Depois ela foi toda restaurada, colada, caco por caco. Tudo isso é sinal de Deus. É assim que nós nos apresentamos a Deus, pedindo a Maria, a Santíssima Virgem, a Imaculada, nós pecadores, que ela nos ajude a entrar na presença de Deus e que ela apresente as nossas necessidades a Ele, porque nós somos pó, nós somos barro, nós somos frágeis, pequenos, e ela vai colando os nossos cacos, ela vai nos restaurando a imagem do seu Filho. É por isso que nós apresentamos a ela a nossa vida, a nossa família, o nosso país, e pedimos a ela: Mãe, apresenta o teu Filho Jesus, apresenta a Deus as nossas necessidades, que a Senhora conhece melhor do que nós. O bom conselho que Maria nos dá no Evangelho de hoje, e que é inclusive a antífona da aclamação ao Evangelho: fazei tudo o que ele vos disser. Obedeçam o meu filho,
ouçam a sua palavra e coloquem-na em prática. Vós sereis os meus amigos, disse Jesus, se cumprirdes os meus preceitos, se fizerdes o que eu vos mando. Obedeçam o meu filho, diz Maria. Obedeçam o que ele diz. Quando uma mulher se levantou no meio da multidão e disse: bem-aventurado o ventre que te gerou, os seios que te amamentaram, Jesus disse: muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática, como Maria. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Maria nos manda fazer o que ela desde sempre fez: sermos submissos, sermos obedientes a Deus, ouvirmos a sua palavra e colocá-la em prática. Conformarmos a nossa vida à palavra de Deus, como ela. Peçamos a ela que nos dê a perseverança na graça, a coroa da glória, que ela nos faça santos, que ela nos faça humildes, que ela nos ajude a estar sempre diante de Deus, reconhecendo a nossa pequenez, a nossa fragilidade e pedindo a Deus que nos conceda as graças de que nós temos necessidade. Sobretudo, que Ele nos dê o Espírito Santo, que nos faça santos como ela. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo.